Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou André Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje a conversa é com Cláudio Armolin, presidente do Sinduscon. Cláudio é engenheiro civil, formado na PUC do Rio de Janeiro, com pós-graduação no IAG, na FGV e em Harvard Business School. Profissional com 30 anos de experiência no mercado imobiliário, em diversas funções de liderança de empresas de engenharia, incorporações, intermediação, como a Even, PDG, Brasil Brokers, assim como em entidades de classe como a ADEME do Rio, Secov, Sinduscon RJ, Sebic. Hoje ele é o presidente do Sinduscon Rio e vice-presidente para o Sudeste da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, além de conselheiro de diversas empresas, como a Morar Construtora e Incorporadora, a Get Ninjas, Viver Construtora e a Primaz Corporate. Atua também como incorporador de projetos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, é advisor e investidor anjo em PropTechs e Construtex. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Queria começar a conversa que você contando para a gente, Armolin, como é que a sua formação acadêmica e que experiência profissional moldaram essa sua carreira tão vencedora no mercado imobiliário, né? Bom, André, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a terceira geração da minha família do mercado imobiliário. Então, para mim foi quase que natural que o mercado fizesse parte da minha vida, porque quando eu era pequeno, eu passava os finais de semana visitando empreendimentos, obras, com meu avô, com meu pai. Era uma época que, obviamente, o mercado não era desse tamanho que a gente tem hoje. Era um mercado muito mais moldado por empresas familiares. A gente tinha, inclusive, o costume de escolher o nome dos prédios, e os nomes dos prédios normalmente vinham a ser pessoas da nossa família, né? Então tem prédios no Rio de Janeiro com o nome do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai, e assim era o mercado imobiliário da época. Então, dali foi natural escolher seguir para engenharia civil. Na engenharia civil eu tive a felicidade de poder, eu costumo dizer que eu tive a felicidade de sentar em todos os lados da mesa do mercado, né? Então trabalhei como construtor, como incorporador, como intermediação imobiliária, né, que são os corretores, e com isso a gente acaba tendo uma visão holística do setor, né, dos seus desafios, das suas oportunidades, um setor que é transformador, um setor que muda a vida das pessoas, muda as cidades, muda as dinâmicas. Então eu sou um apaixonado pela construção civil e pelo mercado imobiliário. Muito bom. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo desses anos, né, como profissional da área de construção, e como é que você foi superando cada um desses desafios? Acho que você trabalhar com um mercado que ele é um mercado de longo prazo, né? Nosso ciclo de vida do mercado imobiliário, ele é um ciclo em média de 5,2 anos. Então você imagina o que é você trabalhar com um produto que tem um ciclo de vida de 5,2 anos num país que a cada minuto tudo muda. Então, é sempre um desafio, né? Toda mudança de governo é um desafio, toda incerteza, insegurança, quando ela acontece, impacta diretamente e rapidamente o nosso setor. A gente trabalha com um produto de valor agregado que é o maior produto dentro da cadeia de ambições da pessoa, né? Então, depois do imóvel, você tem o carro, depois do carro despenca o valor agregado desses produtos que você tem desejo de consumir ao longo da vida. E você tem pessoas que passam uma vida inteira e, infelizmente, não conseguem realizar o sonho de comprar o seu imóvel. Então, você trabalhar com um mercado, né, que tem um ciclo longo, num país com tantas incertezas, né, com tantas mudanças, é um grande desafio. Agora, na hora que você vê, né, a transformação que a gente é capaz de fazer numa rua, num bairro, numa região, você vê as pessoas utilizando. Uma das coisas que sempre mais me deu prazer na vida, André, foi entrar nos empreendimentos que eu construía e ver as pessoas utilizando, mesmo que elas não soubessem que aquele empreendimento tinha sido feito por mim, mas você vê que ali agora tem famílias que vão construir histórias, que vão construir, né, outras gerações no empreendimento que você desenvolveu. Acho que isso tem um valor como legado impressionante. É muito interessante mesmo, né? E você vê um prédio, cada andar tem uma história, né? Então, é sensacional isso. É isso. Né? E eu costumo dizer que o imóvel, ele é igual a impressão digital. Você não tem dois imóveis iguais. É verdade. E a gente, quando participa
desse momento importante de uma transação imobiliária, seja numa compra, seja numa venda, certamente você tem alguma mudança social acontecendo na vida da pessoa. Porque se você fizer esse raciocínio, você vai ver o seguinte: a pessoa está comprando ou vendendo um imóvel porque ela está, de repente, sendo promovida, ou ela, infelizmente, foi demitida, ela tem que vender o imóvel para fazer recurso, ou ela está aumentando a família, porque ela está casando, ou ela está diminuindo a família, porque ela está separando, porque o filho está indo embora de casa, ou você vai ganhar um novo filho. Então, você tem um contexto de uma mudança social na vida daquelas pessoas, e você fazer parte disso é algo sensacional. Um ótimo ponto de vista. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade mesmo. E como é que você vê exatamente essa evolução do setor imobiliário ao longo das últimas décadas, né, que você acompanhou? E quais são os principais impulsionadores, né, dessa evolução? Porque mudou muito, né, o mercado imobiliário. Com né? certeza. Eu acho que a sociedade mudou, as famílias mudaram e, consequentemente, o mercado imobiliário teve que mudar, né? Então, se a gente for olhar para o mercado no passado, olhando sob o ponto de vista primeiro de produto, o que a gente tinha no passado? Os grandes apartamentos, com grandes áreas, com quartos de empregadas, né? Às vezes você tinha mais do que um quarto de empregada, você tinha às vezes quarto de motorista no prédio, né? Você tinha apartamentos de porteiro, né? Vários apartamentos de porteiro em grandes condomínios, porque era uma lógica de você ter pessoas trabalhando na sua casa, de você ter grandes famílias, né, de você fazer muita coisa dentro de casa. E fazendo aí uma aceleração no tempo, o que você tem hoje? Primeiro, o tamanho das famílias diminuiu, né? Isso dados do IBGE. Você vê que a família média hoje tem menos filho do que tinha no passado. Você tem hoje uma geração que pode não querer ter filho, pode querer simplesmente não casar, pode querer passar o resto da vida morando sozinho e tendo as suas relações amorosas, mas não necessariamente constituindo família. Você tem o pet hoje, que é parte integrante da vida das pessoas. Você tem a comodidade hoje, a praticidade da vida, que a gente não tinha no passado, que faz com que você não tenha mais a necessidade, por exemplo, de ter uma pessoa morando na sua casa, num quarto de empregada. Então é uma área que hoje você dispensa nos novos imóveis. Então, hoje o imóvel, ele é um imóvel que tem que ter muito mais praticidade, ele tem que ser menor, para que você tenha menos custo de manutenção. Ele tem que estar inserido num contexto de um prédio que te dê um mínimo de facilidade, né? Então, aí, dependendo do público, tem uma academia, dependendo do público, você tem uma lavanderia de uso comum, né? Para você não precisar ter uma máquina de lavar dentro de casa. Então, essa é a família moderna. E olhando sob o ponto de vista da relação de consumo, né? A gente vive hoje num mundo dos ansiosos, né? A gente vive num mundo onde a comunicação ela tem que ser muito rápida, muito ágil. Então, hoje, se você não tem mais a paciência de esperar por um transporte num aplicativo de transporte ou pela comida num aplicativo de comida, né? Você escolhe hoje o que você vai pedir para comer, muito mais pelo tempo que o restaurante vai levar até a sua casa do que efetivamente pelo cardápio, o mercado imobiliário também teve que se transformar para atender esse público. Então, como é que acontecia no passado? Você olhava de manhã, né, no final de semana, o classificado, e aí você via aquele tijolinho, onde ali tinha um descritivo do imóvel que você tinha que olhar, ler e sonhar o que seria aquele imóvel. Aí você fazia contato com o corretor que te levava a visitar aquele imóvel. E aí começava a sua jornada de decepções, porque você visitava o imóvel e você via que não tinha nada a ver com a descrição do que tinha ali. E aí, isso fazia com que, em média, você visitasse em torno de 15 imóveis até adquirir aquele que você escolhia, porque várias visitas eram inúteis, porque não tinha nada a ver com o que você estava procurando com o que efetivamente você foi visitar. De novo, fazendo uma velocidade no tempo, hoje você tem tour virtual, fotos profissionais, você tem tour 3D, então você pode fazer um filtro, né, uma curadoria do que você vai querer buscar de imóvel antes de efetivamente sair da sua casa para fazer a visita real, física ao imóvel. Então isso fez com que o número de visitas despencasse para, em média, 3 até você efetivamente escolher o seu imóvel. Ah, ficou mais assertivo porque você ganhou tempo. Você agora desperdiça o tempo, menos tempo, né? Você não desperdiça mais o tempo do vendedor, porque antes o vendedor tinha que receber clientes da casa dele, que chegavam na casa dele, com 5 minutos, ela, não é isso que eu quero.
Pô, o cara passou o dia ali esperando a visita para nada. Deixa de perder tempo o corretor, que tinha que fazer o match das agendas, e deixa de perder tempo o comprador, que ele só vai naquela boa, né? Você imagina, por exemplo, um produto mais específico como uma casa ou uma cobertura. A pessoa abria o jornal e lia lá no classificado, vendo uma linda cobertura triplex, área de lazer, ventilada, iluminada e tudo mais. Eu vou imaginar uma coisa, você vai imaginar outra pessoa vai imaginar outra. Agora, na hora que hoje você entra nos sites de imobiliária, nos portais de imóveis, e você faz um tour virtual, e aquela mesma descrição do triplex, cobertura, te deixa a noção exata do que é. É um triplex, mas a área de serviço está toda embaixo e a área social está em cima. Legal. Não, mas tem quarto embaixo, quarto em cima, e no terceiro andar tem um quarto. Então, tem escada pra caramba para subir e para descer. Isso vai atender a uns e não vai atender a outros. Então, o mercado evoluiu muito nesse sentido, o que é bom para o comprador, o que é bom para o vendedor, o que é bom para a sociedade. Excelente, né? A tecnologia realmente povoa tempo, né, das pessoas. Totalmente. Me conta um pouco como é que é essa sua rotina como presidente do Sinduscon Rio e vice-presidente da CBIC, né? Como é que são as principais responsabilidades que essa sua função exige? Então, a entidade classe, ela é responsável por promover a discussão de assuntos importantes do setor. Porque, obviamente, se você não tivesse a entidade classe, cada um teria que buscar o seu caminho para discutir os seus problemas. Então, hoje, o nosso desafio como entidade classe é cada vez mais se tornar representativo. E como que você se torna representativo? Você estando presente nas principais discussões, você tendo informação, você sendo referência na informação, porque na hora que o ente público for discutir algum assunto que impactar o setor que você representa, no meu caso a construção civil, é fundamental que ele tenha no top of mind dele o seguinte: não podemos evoluir nessa discussão sem envolver o setor, sem envolver o Sinduscon. E aí qual é a expectativa dessa pessoa que nos chama para uma discussão? Que a gente leve dados e fatos, informações, que a gente tenha a capacidade de discutir com propriedade. E aí é que entra os associados, né? Então, os associados, eles são fonte de informação para que a representação, né, que é a entidade de classe, possa efetivamente levar dados e fatos. Então, exemplo prático para ficar melhor aqui a conversa. Na hora que a gente foi discutir legislações importantes aqui do Rio de Janeiro, que foram aprovadas recentemente aqui para o mercado imobiliário, como o Reviver Centro, para você revitalizar o centro do Rio de Janeiro. Qual foi o papel do Sinduscon e a ADEME nessa discussão? Foi levar aquilo que o mercado entendia que era importante ser feito pelo ente público para que o centro se desenvolvesse. Senão o ente público vai pensar em soluções, né, buscar essas soluções, sem conversar com o principal interessado, que vai ser... Que é o empresário, né? Que é o empresário. Então, assim, nós precisamos estar presentes. E aí, qual foi o nosso papel? Levar dados e fatos para essa discussão para mostrar por que a gente entendia que aquilo era o melhor. No momento, a gente tem a discussão do plano diretor, que é uma outra discussão fundamental. Nosso papel, levar dados e fatos para que a gente possa construir uma legislação que seja mais atrativa para o mercado. Na hora que você é atrativo para o mercado, você traz mais investimento. Quando você traz mais investimento, você traz mais emprego. Quando você traz mais emprego, você gera mais renda. Então, ganha-ganha. Tem um estudo da McKinsey que mostra que a indústria da construção, ela é a principal locomotiva de retomada econômica dos principais países, seja através do mercado imobiliário, da habitação, seja através da infraestrutura, porque nós somos grandes empregadores de mão de obra. Então, a gente movimenta uma economia muito forte, seja no micro, seja no macro, né? Um próprio empreendimento, quando você vê, você imagina, você tinha um terreno que não gerava valor nenhum para aquela rua, para aquela região. De repente virou um prédio. Aquele prédio vão ter famílias que vão necessitar de serviços e produtos que vão consumir ali. Aquele prédio vão ter funcionários que vão prestar serviço para o prédio. Vai ter movimento. Aí movimento gera segurança. Olha a mudança que você gera naquele ecossistema só por conta de uma nova edificação que foi feita. Muito bom, excelente colocação. E
Na sua opinião, quais são as tendências mais significativas que atualmente pautam o mercado imobiliário, né? Principalmente estou falando de Rio de Janeiro, né? O Rio, ele, assim como outras cidades do Brasil, que são polos de atração de pessoas, né? A gente tem pessoas que vêm ao Rio de Janeiro, seja para estudar, né? Porque nós temos boas universidades, públicas e privadas, nós temos grandes empresas que ainda têm sede no Rio de Janeiro e também são polo de atração de pessoas públicas e privadas, né? A gente ainda tem autarquias que a sede ficou no Rio de Janeiro. Então, lugares como esse, eles têm, na minha visão, uma oportunidade grande de absorver produtos específicos para a pessoa que vem por um período para a cidade, né? Então, é o que a gente chama do multifamily. São prédios totalmente voltados para locação de longo prazo, para pessoas que venham para cá fazer um MBA, pessoas que venham para cá fazer um trabalho específico para uma empresa. Pode até ser que depois ela fique, mas num primeiro momento ela chega e ela quer comodidade. Só para você ter uma ideia de número, no Brasil foram lançadas cerca de 180 mil unidades compactas nesse modelo que eu falei. A cidade que mais lançou, disparado, foi São Paulo. A segunda cidade que mais lançou, duvido que alguém adivinhe, a segunda cidade que mais lançou foi Salvador. A terceira cidade que mais lançou foi Curitiba. E o Rio de Janeiro é só a quarta cidade do Brasil que mais lançou esse tipo de produto. Então, na minha visão, esse é um produto que tem ainda um apelo muito grande na cidade do Rio de Janeiro, assim como os produtos voltados também para a terceira idade, né, o senior living, né, os produtos voltados para as pessoas que hoje começam a envelhecer com qualidade e não querem também mais morar sozinho, né? Não é aquele conceito antigo de você ter a pessoa ali para esperar o fim da vida, mas é um conceito que tem muito lá fora, né, nos Estados Unidos e na Europa, onde você tem um empreendimento para que as pessoas possam estar ali com outras pessoas com as mesmas necessidades e os mesmos desejos que ela, né? Então, um prédio mais preparado para a pessoa que tem mais dificuldade de locomoção, mas que tem atividades para essas pessoas. Então, acho que isso é ainda um horizonte a ser explorado na cidade do Rio de Janeiro. Esse é um horizonte bem interessante, né? Acho que é uma tendência muito recente aqui no Rio, né? Totalmente. A gente tem uma população no Brasil que está envelhecendo e a gente tem uma população que está envelhecendo com qualidade. Então, de novo, essas pessoas... Pensa o seguinte, hoje você morar num condomínio, de repente com pessoas dos mais variados interesses, né? Você vai ter gente no prédio que gostaria de reformar a academia, o outro gostaria de fazer o parquinho. Aí o cara fala, não, mas espera aí, eu não tenho criança, então eu não quero parquinho. Aí o outro fala, então, mas eu não malho, então eu não quero academia. Então, quando você vai trazendo um público cada vez mais próximo dos seus interesses, você consegue atender melhor as suas necessidades. Muito bom. E como é que você enxerga o papel das PropTechs e das Construtechs, né, na transformação, né, exatamente desse setor imobiliário e que tipo de oportunidade elas vão trazer para o mercado? Eu acho que a gente hoje fala em inteligência artificial, né? A gente fala hoje em realidade virtual, a gente fala do metaverso. Tudo isso hoje já é uma realidade em diversas indústrias. O mercado imobiliário e a construção civil já tem, né, essas PropTechs e essas Construtechs aí presentes. Nós, como entidade de classe, temos um papel fundamental, porque é ser o amálgama para juntar essa parte da tecnologia com o mundo real, né? Porque o que a gente vê muito, e eu estou inserido nesse mercado, eu vejo, às vezes você tem pessoas brilhantes, com ideias sensacionais, que não chegam no mercado. E às vezes você tem um mercado aqui com dores, com questões que ele gostaria de resolver, que a tecnologia poderia resolver, mas ele não sabe como resolver. Então, quem vai juntar esses dois mundos? Um dos papéis que a gente entende que precisa ser exercido pela entidade de classe é juntar esses dois mundos, fazendo com que a gente consiga produzir melhor, né? Hoje você tem soluções, eu recentemente fiz a gente fez uma viagem a Dubai, né, pela Firjan. Eu sou parte também integrante da Firjan, como presidente do Sinduscom. E a gente foi ver, né, o que está sendo feito lá em termos de inovação, novas tecnologias, 100%
uma viagem focada 100% na construção civil. E você vê o mar de oportunidades que a gente tem aqui no Brasil em a gente desenvolver cidades mais inteligentes, mais sustentáveis. Você tem projetos aí sendo desenvolvidos no mundo com madeira engenheirada, né, que é madeira de reflorestamento, mas que você diminui a emissão de CO2. Você tem hoje estudos, inclusive no Brasil tem empresas já desenvolvendo blocos e cimento que usam 100% do resíduo da própria obra, então você não gera resíduo, porque o resíduo volta como material para você construir. Então, assim, acho que a gente está ainda engatinhando no tamanho de oportunidade que as PropTechs e Construtechs podem trazer de melhorias para a nossa sociedade, né? Porque na hora que você começa a fazer isso, você está trazendo melhoria para todo mundo, né? Você está trazendo melhoria para a cidade, para a população, para o Brasil, para o planeta. Acho que a gente tem muito a contribuir. E tem muitos exemplos, né, bem desenvolvidos que podem ser seguidos, né, principalmente não tem dúvida, internacionais. Né? Então, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você acredita que os principais desafios hoje do mercado imobiliário no Rio de Janeiro quais são? Porque as pessoas falam, o mercado está parado, o mercado não está andando. O que você tem a dizer sobre o mercado imobiliário do Rio? Eu acho que a gente vive hoje um momento de expectativa, né? O mercado, ele viveu um período de juros altos e no nosso mercado os juros ele tem um impacto direto na capacidade de produção, porque os juros ele influencia no custo de produção, né? Porque o incorporador, para ele construir, ele capta recurso no banco. Se você tem juros altos, essa captação te custa mais caro. Se custa mais caro, você pode não tomar a decisão de não fazer, né? Você pode falar, bom, não quero captar nesse momento. E para aquele que é o tomador, né, que é o comprador do imóvel, os juros impactam na capacidade dele de crédito. Juros mais altos, você tem prestações mais altas, você diminui a capacidade de compra das pessoas. A gente tem um estudo que mostra, André, que a cada meio ponto percentual que cai na taxa de juros, você insere no mercado 500 mil famílias. Então, 500 mil famílias passam a ter capacidade de compra do imóvel para cada meio ponto percentual que você cai na taxa de juros do crédito imobiliário. E aí, como é que é essa conta? Você cai a taxa de juros, você diminui a prestação. A gente sabe que hoje, para você pegar uma prestação para fazer uma compra de uma casa própria, você pode comprometer no máximo 30% da sua renda. Então, essa prestação diminuindo, ele cabe nos 30% da sua renda, você consegue comprar. Então, a taxa de juros é um problema e a gente vive agora um momento de queda de taxa de juros. A gente vive um momento de desafio também em relação ao custo, porque nós tivemos aí, depois da pandemia, uma aceleração nos custos dos principais insumos. A construção civil usa derivado de petróleo, cimento, né, cobre, plástico, né, PVC, que também vem do petróleo. Então, a gente teve aí uma explosão nos custos, isso dificultou bastante. E a gente teve também uma transição de governo federal e o impacto nisso era nos investimentos, tanto em infraestrutura quanto habitação de interesse social. Olhando para frente, né, o que a gente olha agora para 2024? A gente já inicia o ano com uma taxa de juros menor, apesar do ano passado ter começado a cair. A taxa de juros média ainda foi alta, né, porque o início do ano tinha uma taxa alta, o final era menor, mas na média a gente ainda teve um ano de taxa alta. A gente vai ter um ano agora de 24 com uma taxa de juros média menor. O governo já demonstrou o interesse dele em investir em infraestrutura, né? Então a gente, principalmente no Rio de Janeiro, vai ter muito recurso para investir, principalmente em infraestrutura de transporte. Vimos agora a inauguração do Terminal Gentileza, temos aí túneis, né? Novas vias, a linha 3 do metrô, então são obras transformacionais que são importantes para a cidade, para o estado e para o mercado imobiliário. A gente tem também, dentro do mercado Minha Casa Minha Vida, uma melhoria no próprio programa, né? O governo do estado do Rio de Janeiro tem um programa para fazer um subsídio adicional. Então, as pessoas que estiverem no Rio de Janeiro, forem comprar um imóvel do Minha Casa Minha Vida, vão ter um subsídio adicional dado pelo governo estadual, além do subsídio do governo federal. E a gente tem, né, no âmbito do município, a aprovação do plano diretor, que é a grande bíblia do mercado imobiliário. Então, na hora que você junta isso tudo, a nossa expectativa é boa, é de otimismo. A gente acredita que a gente vai ter um ano de mais volume de lançamento, de mais venda e, consequentemente, mais geração de emprego, mais geração de renda. E aí a gente tem um ciclo virtuoso, se Deus quiser, novamente.
Quando você fala desse plano diretor, ele muda o mercado por quê? Porque ele tem as direções para as quais a cidade está indo? Exatamente. O plano diretor, da forma literal de entender o que é, ele é o direcionamento para o crescimento da cidade e o ordenamento da cidade. Então, o plano diretor ele diz, olha, eu vou dar mais potencial construtivo na zona norte do que na zona sul. Né? Qual é a mensagem que está passando? Que eu gostaria que as pessoas morassem mais na zona norte do que na zona sul. Ah, eu vou permitir determinadas indústrias numa região e não em outras. Né? O que ele está dizendo com isso? Olha, você tem um hospital, você quer fazer uma escola, você quer montar uma indústria, essa é a região que você vai ter a permissão. Você tem uma mudança na questão, por exemplo, do que você quer incentivar mais, o que você quer incentivar menos e o que você não quer incentivar, né? Então, nessa hora, você está efetivamente dizendo para onde, e óbvio, isso tem que conversar com a infraestrutura instalada, né? A gente tem na cidade do Rio de Janeiro uma infraestrutura, em alguns lugares, subaproveitada, como é o caso do centro do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem hoje uma infraestrutura de metrô, de trem, de VLT, você olha o VLT no centro da cidade, ele anda vazio. Vazio, tá? Com certeza. Então, se ele está andando vazio, é porque efetivamente a gente ainda tem pouca gente utilizando. Aí como é que a gente faz para as pessoas utilizarem? A gente precisa levar as pessoas para lá. Como é que a gente faz para levar as pessoas para lá? A gente entende, o primeiro ciclo é o ciclo do residencial, porque na hora que você tem gente morando, você gera demanda de produtos e serviços. Aí você vai levar o interesse do cara abrir o restaurante lá, abrir o supermercado, abrir a padaria, abrir a loja de roupa, a papelaria, e aí você começa então a ter gente utilizando. E assim como o VLT do centro, a gente tem outros, né? O próprio Terminal Gentileza é uma obra espetacular, né? Acho que vai mudar a dinâmica de transporte na cidade do Rio de Janeiro, mas de novo, a cidade precisa acompanhar essa dinâmica. Se você não tiver gente morando pro lado de cá, você vai ter um terminal subutilizado. Porque sempre às vezes a pessoa não decide ir morar numa região porque ela acredita que ali não tem infraestrutura, né? Então, o nosso lema no mercado, né? Todo mundo que trabalha no mercado sabe que é localização, localização, localização. Né? O cara fala assim, quais são os principais itens que norteiam o mercado? Localização, localização, localização. Perfeito. E a localização, ela se resume em infraestrutura de transporte, infraestrutura de serviço, energia, água, esgoto, gás, infraestrutura de serviços, né? Ninguém quer morar num lugar que você desce do prédio e você não consegue comprar nada, né? Tem um conceito moderno de cidade que muito se debate na Europa, né? Alguns chamam de a cidade a um elevador de distância e outros chamam a cidade de 15 minutos. Que no fundo como é que você resolve boa parte... vida, né? Não, e o impacto, Andréia, de como você resolve boa parte do trânsito que você tem na cidade, da superlotação do transporte público, é você fazer com que a cidade tenha várias centralidades. No passado você tinha um modelo de cidade que a gente chamava de cidade partida. Era a cidade que você tinha o bairro onde eu moro, o bairro onde eu trabalho, o bairro onde eu estudo, o bairro onde eu me divirto, né? Vamos lembrar lá atrás, como é que era? Meu pai está saindo de casa para ir ao centro trabalhar, né? Eu estou saindo de casa para ir à praia me divertir, né? Então eram deslocamentos para um lado e para o outro enormes. Isso gera demanda de transporte, gera demanda de investimento em infraestrutura. Na hora que você cria várias centralidades, e aí a cidade a 15 minutos ou um elevador de distância, se diminui muito essa sobrecarga do nosso transporte. Um exemplo hoje, no Reviver, a gente tem um estudo, né, e esse é o nosso papel, que 23% das pessoas que adquiriram os imóveis dos lançamentos realizados no Reviver Centro vieram da Zona Norte. O que a gente está dizendo com isso? Essas pessoas vão deixar de consumir o transporte público de massa. Então esse transporte público vai ficar menos cheio, menos insuportável. Essas pessoas vão ganhar qualidade de vida. Essas pessoas vão ter mais tempo em casa. Essas pessoas vão dormir mais, vão ficar mais tempo com a família. Vão poder pegar esse tempo extra e estudar, e descansar, e aproveitar com a família. Olha o que você pode transformar dentro da cidade na hora que você reorganiza esse ordenamento. E isso é um papel do plano diretor. Muito bom.
E como é que a cidade do Rio de Janeiro se destaca nesse cenário nacional em termos de mercado imobiliário, né? Como é que você acha, o que você acha que são os pontos fracos e os pontos fortes do Rio? Ótima pergunta. O Rio, ele sempre foi o segundo maior mercado imobiliário do Brasil. Na década de 80, a gente São Paulo era 6 vezes maior do que o mercado do Rio de Janeiro. E isso aconteceu muito quando a gente começou a perder indústria, começou a perder principalmente o mercado financeiro, bancos, a bolsa e tudo mais. A gente depois teve uma recuperação, porque o Rio foi sede da Olimpíada, teve Copa do Mundo, muito investimento, né, na época do boom do petróleo, né, onde a gente tinha empresas multinacionais se transferindo aqui para o Brasil e, consequentemente, para o Rio de Janeiro. A gente encurtou essa distância, que era de 6 vezes maior, para 3, e depois a gente foi perdendo atratividade e São Paulo continuou crescendo. A gente hoje volta para uma situação que a gente já teve lá de trás, uma distância aí de 6 a 7 vezes maior o mercado de São Paulo. Agora, nós temos uma cidade que tem uma atração natural que ela precisa ser explorada. Particularmente, eu acredito que o Rio de Janeiro ele tem que admitir a sua vocação de ser o playground do Brasil, né? É um termo que parece meio chulo, mas a verdade é assim, nós deveríamos estar aqui imbuídos do espírito de que o nosso negócio é trazer as pessoas para cá para se divertir. Então a gente tem que estar investindo em eventos, tem que estar investindo em infraestrutura, obviamente para receber esses eventos, e aí a segurança, transporte, hotelaria, bares, restaurantes, a gente ter uma cidade que pudesse viver cheia 365 dias no ano, porque a gente não tem problemas que outras cidades do mundo têm, de inverno rigoroso, de verão insuportável. A gente tem dias agradáveis, a grande maioria dos nossos dias são agradáveis, né? Então você fala, o inverno, o que é alta estação no Rio de Janeiro, né? Verão, inverno, qualquer dia é um dia maravilhoso, você pega um dia como hoje, um dia lindo, e acho que a gente então tem que cada vez mais reforçar. Agora, isso não significa dizer se acomodar e dizer, porque eu tenho praias lindas, porque eu tenho florestas maravilhosas, porque eu tenho vistas espetaculares, então não preciso fazer nada que o turista vai vir. Tá errado, né? Então a gente precisa criar um calendário efetivo de eventos. Então você vê que o Réveillon é um evento maravilhoso, o Carnaval é espetacular, a gente teve agora o Rio Open, né? Um evento que trouxe gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, a gente tem o Rock in Rio, e a gente precisa ter mais. Tem o Rio to See, tem o Web Summit, né? Se a gente for ver, a gente tem já um bom calendário, mas a gente precisava ter todas as semanas alguma coisa acontecendo no Rio de Janeiro que atraísse as pessoas do Brasil. E aí fica fácil, porque se você tem um evento numa cidade que não tem atrativos naturais, o cara vem e fala assim, o evento começa que dia? Terça. Termina que dia? Quinta. Então compra a minha passagem para chegar terça de manhã e ir embora quinta no final do dia. Se você vem para uma cidade como o Rio de Janeiro e tem um evento que começa na terça e quinta, o cara fala assim, olha, vou na sexta para aproveitar o final de semana, vejo o evento e depois fico outro final de semana para ir, de repente, para a nossa serra, para a nossa Costa Verde ou para a região dos lagos. Então a gente tem esse atrativo que precisa, na minha opinião, ser melhor explorado. E um outro ponto que eu acho que também tem sido bastante buscado pelo prefeito, pelo nosso secretário Chicão Bulhões, que é a atratividade para as empresas de tecnologia, né? Hoje, eu brinco o seguinte, não é à toa que o Vale do Silício é em São Francisco e não em Nova York, né? Porque São Francisco é muito mais agradável do que Nova York. Então, acho que a gente tem uma cidade espetacular. Se a gente puder cada vez mais, e isso tem sido tentado, fazer com que a gente seja cada vez mais reconhecido como uma cidade atrativa para as empresas de tecnologia, né? Para os nômades digitais, para as empresas que estão hoje cada vez mais investindo em soluções, eu acho que a gente também tem um grande universo a ser explorado. Só para voltar no tema de PropTechs e ConstruTechs, a gente tem um mapa de PropTechs e ConstruTechs, e o Rio de Janeiro não configura entre as 5 maiores cidades do Brasil com PropTechs e ConstruTechs. Elas estão hoje muito concentradas em Florianópolis, muitas em São Paulo, muitas em Curitiba, por que não no Rio de Janeiro? Então a gente tem que trabalhar para que elas venham para cá. Para que elas venham que tem um atrativo adicional. Né? Exatamente. Bom isso. E me conta uma coisa, qual é a sua dica
para os empreendedores dessa área que queiram começar nesse setor imobiliário? O que você daria como conselho para essa turma de empreendedores? Eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário e pela construção civil, então acho que a gente tem uma indústria que é uma indústria de transformação, então acho que ela já tem um apelo natural. Agora, de novo, é uma indústria de ciclo longo, então a pessoa precisa ter resiliência, precisa ter paciência, precisa observar os ciclos, né? Porque dado que a gente tem um ciclo longo, se você entrar no momento errado, você pode se machucar, porque é capital intensivo, né? A gente trabalha desde o início, quando você vai comprar um terreno, você tem que ter muito capital, depois para construir a obra, você tem que também ter muito capital, então você tem que estar preparado financeiramente e economicamente para entrar nesse mercado, né? Não seja um aventureiro, né? Não veja o mercado como algo simples e simplório, porque não é, mas se você estudar e entender desse mercado, a gente tem muitas oportunidades, existem aí produtos, áreas específicas, né? A cidade do Rio de Janeiro tem cantinhos, que são cantinhos especiais, que se você for lá buscar o seu nicho, eu quero trabalhar com alto padrão, eu quero trabalhar com imóveis pequenos, eu quero trabalhar com condomínio de casas, com loteamento. Acho que o charme do nosso mercado é que ele tem uma gama de produtos enorme, então tem espaço para todo mundo. E mais uma pergunta, que legado como presidente do Sinduscon você acha que pode deixar para o nosso estado aqui do Rio de Janeiro? Eu espero deixar uma indústria mais moderna, mais atrativa, mais competitiva, dentro de um estado, de uma cidade, com legislações que sejam, que gerem mais segurança para os investidores, né? Então hoje, quando você olha para o mercado, a gente tem empresas que decidem aonde investir em função da segurança jurídica que elas têm, né? Então hoje você tem grandes empresas do mercado, capital aberto, que na hora que elas tomam uma decisão lá no conselho, né? Onde é que eu vou botar aquele R$1 que eu vou investir? Eu vou comprar um terreno no Rio, em São Paulo, em Balneário Camboriú, em Goiânia, em Belo Horizonte. Então o legado que eu gostaria de deixar é que o Rio seja a primeira opção, porque eles vejam o Rio como uma cidade atrativa para esse investimento, segura para esse investimento, com uma legislação desenvolvimentista e com condições de receber as empresas de qualquer lugar do Brasil para vir investir aqui na cidade. Queria agradecer muito, Cláudio Armolin, presidente do Sinduscon. Foi uma conversa ótima, foi muito esclarecedora sobre o mercado imobiliário. Acho que você deu dicas e informações valiosíssimas. Então, eu queria te agradecer muito pela oportunidade de ter estado aqui conosco. Eu que agradeço, André. Espero que ter contribuído com informação. Acho que esse também é um papel nosso como entidade de classe. E a gente está à disposição. Sempre que precisar, a gente vai estar aqui com vocês. Muito obrigado.